Então, se você tá com um pensamento que você acha que não tá te ajudando, se você tem aí no seu dia a dia mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos, né? Se você tem mais pensamentos bons, mais pensamentos ruins do que pensamentos bons, inclusive a gente vai falar disso na sexta-feira, na live de sexta-feira, o quanto que os pensamentos te prejudicam. Então, se você percebe isso, que os pensamentos não estão te ajudando, significa que tem alguma coisa errada aí. Porque se saúde é bem-estar físico, mental e social e você não tá tendo pensamentos que te ajudem, você tá com algum problema aí também. Entendeu? Como não é só físico. E tem também a saúde social, que é a nossa relação como indivíduo com a sociedade. E nessa sociedade a gente inclui os nossos pais, os nossos parentes, familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e inclusive o nosso marido. Então, esse é a composição aí da sociedade. Então, quando a gente tem problemas com o outro, quando a gente não consegue dialogar, quando a gente não consegue entrar em acordo com as outras pessoas, a gente tá com déficit aí na nossa saúde também. Entendeu? Como a saúde ela é composta por essas 3 esferas. E aí, você pode falar pra mim, tá bom, Carol, só que se eu chegar lá no clínico, chegar lá na frente dele, ele vai perguntar, o que você tem? Você fala, nada, vim cuidar da minha saúde. Ele vai rir da sua cara, né? Ele vai falar, essa pessoa tá doida. Então, onde você vai pra cuidar da sua saúde de fato? Não tratar só uma doença igual a gente vai pro médico. Pra onde você vai quando você trata de uma saúde? Então, quando a gente pensa no bem-estar físico, a gente pensa no nosso corpo, né? No melhor funcionamento possível do nosso corpo. E a gente tem profissionais que cuidam disso hoje e que muitas vezes a gente acha que é frescura, que é estética, que é, sei lá, é luxo. Por exemplo, pensando na saúde física, a gente tem as nutricionistas, as endocrinologistas, cuidando, prevenindo de fato, né, os problemas de saúde física. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem terapeutas, psicólogos, a gente tem treinamentos que ajudam a conduzir e entender a nossa mente, né? Treinamentos que ajudam a controlar os processos de pensamento. Tudo isso faz parte da prevenção da sua saúde. E também os profissionais que te ajudam no seu relacionamento com as pessoas. Por exemplo, treinamentos que vão te ajudar na sua comunicação com o outro, na sua comunicação com seu marido. Não é frescura, não é luxo, é necessidade, é saúde, faz parte da sua saúde. É importante ter esse entendimento e não achar que é luxo, não achar que é frescura, certo? E aí, quando a gente olha para essas 3 esferas, a gente pensa assim, o que vale mais das 3 áreas? Que eu começo? Por onde eu começo? O que eu começo a fazer aqui? Cuido do meu bem-estar físico, do meu bem-estar mental ou do meu bem-estar social? Na verdade, não tem um que seja melhor que o outro. Se você descuidar de qualquer um deles, vai trazer prejuízo para você. E eu vou explicar aqui para vocês quais são esses prejuízos. Então, não tem um melhor que o outro, mas tem um deles que consegue te ajudar a alavancar os outros. Não significa que você tem que descuidar. E eu vou explicar aqui qual é. Estão conseguindo entender? Faz sentido? A gente pensa muito isso, né? Que saúde é só ir lá ao médico, cuidar de uma coisinha aqui, uma coisinha ali e resolver. Mas não é bem assim. Então vamos lá, nos prejuízos. Quando a gente pensa no prejuízo de descuidar da saúde física, o que isso pode causar para você? Primeiro que você consegue ganhar uma obesidade, né? Porque, e não é só uma questão estética não, né? Quando você começa a descuidar da sua saúde alimentar, da sua alimentação, quando você começa a descuidar de ter bons hábitos ali que te tirem do sedentarismo, que te promovam um exercício físico, quando você deixa de fazer isso, você vai aumentando aí gradativamente a sua obesidade e isso te traz fadiga também. O que é a fadiga? É aquela necessidade que você tem de não fazer nada. Quem que já não passou por isso, né? Essa fadiga, essa exaustão, falta de energia. Parece que precisa de... Você usa a sua energia por 10 minutos e precisa de 1 hora para descansar. Você acaba ficando improdutivo.
Então isso é um mal que não cuidar da saúde física traz, essa fadiga. Além disso, tem os problemas patológicos também. Então aumenta a probabilidade de ter insônia. Então quem tem insônia, começa a avaliar como que está cuidando da saúde física. Tem o aumento do colesterol, o aumento da pressão arterial e aí, consequentemente, os problemas do coração. Olha só, né? O quanto de prejuízo. E quando a gente pensa, por exemplo, na gordura. Ah, mas pra mim, estética é ruim. Tudo bem, tem a questão estética, mas é pior ainda pra sua saúde mesmo fisiológica. Porque quando você tem aí uma quantidade de gordura muito alta dentro do seu organismo e principalmente quando essa gordura você não consegue enxergar, como no meu caso, por exemplo, quando eu procurei acompanhamento, eu não tinha uma aparência estética assim de ser gorda, eu não tinha essa aparência. Só que quando eu fiz as avaliações, o exame lá de bioimpedância, eu percebi, quer dizer, ela constatou, né, que a minha gordura visceral, a minha gordura ali no meio dos meus órgãos, era muito grande, era muito alta. E isso é um prejuízo para a saúde. Porque você imagina uma gordura ali envolvendo todos os seus órgãos. Imagina para o funcionamento deles isso. Então, não é só a questão estética, né? É essa questão física também, né? Essa questão de prevenir doenças. Inclusive, nesse exame de bioimpedância, teve uma vez que eu fiz, que eu tava com uma porcentagem, esse último ano deu 30%, né? O ano passado que eu comecei, 32%, que é uma porcentagem alta, viu? É muito alta. Mas antes disso, eu já tinha passado com outro profissional há uns anos, que a minha gordura tava em 40%. E eu não tinha aparência, eu não conseguia ver. Por isso que a gente acha que é frescura, eu não via. E aí ele falou pra mim, ele falou, Carol, eu vejo essa porcentagem de gordura em pessoas muito obesas. E você não é assim. Então, olha só o risco da gente não prevenir, porque a gente acha que tá tudo bem, porque a gente acha que nada tá se manifestando. Olha o risco de não se prevenir. E, inclusive, dentro dessa avaliação, tem uma questão que eles avaliam, que é a idade metabólica. Quando eu fiz essa última vez, tava em 36 anos. Mas quando eu fiz há uns anos, a minha idade metabólica, eu tenho 35, tá? 35 anos de idade. Mas a minha idade metabólica, a idade do meu organismo, tava em 40 anos de idade. Olha isso, eu tenho 35. O meu metabolismo tava funcionando como de uma pessoa de 40 anos. E hoje, a última vez que eu passei com a nutricionista, a minha idade metabólica foi para 22 anos. Então, olha só o quanto que esse um ano aí, me cuidando da minha alimentação, transformou o meu metabolismo, entendeu? Transformou a minha disposição, porque o metabolismo é a capacidade ali do seu corpo de trabalhar. Então, olha o quanto que esse metabolismo ele acelerou. Então, muito da nossa fadiga, ela vem por conta disso. Então, olha os prejuízos só da saúde física aqui que eu falei. E agora, quando a gente pensa em saúde mental. Quando a gente pensa na saúde mental, a gente tem um problema que com certeza você conhece alguém que passa por isso, que é a ansiedade, né? O Brasil, foi feito um estudo em que constatou que o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. É no mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha só, os transtornos mentais, o que causam. E além da ansiedade, tem também a depressão, que com certeza você conhece alguém aí no seu círculo de amizade, na sua família, que já passou por isso ou está passando por um processo de depressão. São mais de 320 milhões de pessoas no mundo todo que sofrem disso, sofrem de depressão. Então, olha só os prejuízos para a sua saúde mental. Não olhar para a sua saúde mental com um olhar atento, com o cuidado, com a atenção que tem que ser dada. E com relação aos prejuízos sociais, né, eu vou trazer aqui essa questão principal que a gente está tratando, que é o casamento. Quando você pensa num prejuízo social de não cuidar do seu casamento, de não cuidar das suas relações, do modo que você dialoga com as pessoas, do modo que você se comunica ali, principalmente com seu marido, o quanto de prejuízos isso traz, né? Primeiro que você tem, né, além dessa questão da comunicação, facilitar brigas, facilitar episódios de ciúme,